Francis Taylor once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. I am your father. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Você está escutando Bate-Papo na Masmorra. This is a tasty burger. I'm locked in here with you. You're locked in here with me. Say hello to my little friend. When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its creator. I feel like I'm not even here yet. Madame Blank's incredible. 1, 2, 3. The way she transmits her work. You have to decide, what is it you want to be for this company? There's more in that building than what you can see, Doctor. You are living with dangerous people. Olá, ouvinte! Estamos mais uma vez aqui conversando sobre cinema e esse aqui é o Batendo Papo na Masmorra. Eu sou a Angélica e hoje eu trouxe aqui pela primeira vez uma pessoa com a qual eu já me relaciono aqui na internet, da qual eu tenho muita admiração, o Vebs. Tudo bem contigo, Vebs? Se apresente, querido. Opa, olá, ouvintes da Masmorra. Aqui quem fala é Vebs Júnior, eu sou professor de cinema, dei aula em algumas instituições, mas acho que o que eu gosto de me identificar e me apresentar nos lugares não é nem tanto por ser professor de cinema, mas é por ter sido cria do nosso querido mestre Carlão Reichenbach, né? Que é diretor de cinema. Ele tinha criado as sessões Comodoro, da qual começou comigo, depois terminou com o nosso querido Leopoldo Taufenbach como, digamos que capitão de fragata, né? Que é o que ajudava o Carlão a exibir os filmes extremos que ele gostava de chamar. E isso acabou me influenciando, e hoje em dia, dentro do ensino, sou um cara que utiliza muito cinema extremo, cinema de gênero, para poder ensinar aos alunos os valores desse tipo de cinema. Ah, muito legal, adorei, hein? Olha, já tô aqui curiosa, querendo poder ser aluna de você, hein? Cinema extremo é uma das minhas pautas de pesquisa também. Legal. Eu costumo chamar, por exemplo, eu dei aula em São Paulo, depois eu morei em Santos, dei aula na Unimonte, que hoje chama São Judas, né, campus do Unimonte. Depois voltei para São Paulo, dei um curso de cinema da Embi Morumbi, e agora tô em Cascavel, no Paraná, dando aula na FAG. Em todos esses lugares, eu sempre deixo muito claro assim, aos coordenadores que existe uma probabilidade de pessoas que têm uma certa cultura de cinefilia de internet vir assistir uma aula como ouvinte para, de repente, quem sabe, se tornar aluno. E é isso que é bem possível acontecer, né? Ah, legal. Muito obrigada por estar conosco aqui, viu, velho? É um prazer imenso. Legal. E também com o meu amigo que gravou conosco aquele podcast maravilhoso de final de ano, o Luciano Miranda. Tudo bem contigo, Luciano? Tudo bem, Angélica. É um prazer estar de volta aqui com você e agora com o Vebs, o qual eu já quero começar falando que eu sou um fã, né? Sou um admirador do trampo dele. E sim, é um prazer muito grande estar ao lado dele e seu também, é lógico, aqui para mais um bate-papo aí. Ah, maravilhoso. Eu já me apresentei da outra vez, acho que não precisa fazer novamente. Ah, legal. Não, depois a gente faz uma divulgação do cineclube que você tem também, que eu achei muito legal o teu trabalho, então isso é muito bom, né? Sim. Essa discussão de cinema, sim. O Vebs dizia antes aí de levar o cinema, né, aos lugares ao qual ele passa, e eu brinco com o Primate, às vezes ele brinca, na verdade ele brinca comigo, né? Me chama de chorão. Ô, Luciano, chamou de chorão. Porque eu vivo reclamando que eu moro num lugar onde não tem nada. Então, em vez de eu ficar chorando, né, na brincadeira do Primate, eu resolvi fazer um cineclube aqui em Matão. Então, é um cineclube pequeno, não restrito, mas pequeno em público. Sim. Mas que a proposta é trazer principalmente o cinema nacional e os clássicos do horror. Então, em vez de ficar reclamando, a gente pôs a mão na massa e vamos adiante aqui em Matão. Sim, nossa, eu tô aqui me sentindo muito confortável, porque eu sou
muito fã também do gênero, então eu tô muito bem acompanhada, viu, ouvintes? Poxa, até eu quero aproveitar e agradecer o Luciano falar de fã, assim, digo até, assim, nem acredito que eu possa ter fãs, mas acho que a amizade é o que legitima, né? Lógico. O que legitima muito a gente são as nossas amizades, né? Quando a gente, por exemplo, tá na internet, se posiciona ali nos seus gostos, nas suas maneiras de enxergar o mundo, você poder virtualmente olhar pro lado e notar que tem pessoas ao seu lado que acreditam, né? Sim. Na mesma energia de amizade, é fenomenal. Então, acho que é legal, porque a gente tá aqui em comunhão de fãs com fãs, né? Que faz a mesma coisa e tal. Então, eu agradeço de coração e volto a dizer que geralmente o que mais legitima é a nossa amizade, né? Isso é incomparável. Ai, que legal. Muito obrigada. Muito legal escutar isso, viu? Muito bom ter a sinergia, viu? Mas vamos lá, né, gente? Vamos falar então do que interessa. As pessoas têm me perguntado, eu até falei num outro podcast que eu lancei. O pessoal fica me perguntando, e aí, o que você achou de Suspiria, né? E nós nos reunimos aqui para poder conversar, então, das nossas impressões sobre esse novo filme aí, essa releitura, eu diria, de Suspiria, né, do Luca Guadagnino. Quem sabe fazer uma pequena comparação também relacionada ao trabalho do Argento. Então, vamos conversar um pouquinho. E aí, Suspiria lançou, vocês conseguiram assistir? O que achamos de Suspiria, minha gente? Eu não sei, mas eu acredito que boa parte do caminho do cinema... faz um tempinho a gente falava, eu tinha um costume, quando a lista da Canibal ela começou a diminuir, para quem não sabe, o ouvinte, a lista da Canibal era uma lista de e-mails de debate sobre cinema, e lá participaram várias pessoas, como o próprio Carlos Primati, a Laura Canepa, né, o Capel Furman, o Denison Ramalho. E ali a gente aprendeu a conhecer outras pessoas no país, às vezes até fora. O Carlos Tomás Albornoz também é outro cara fenomenal, onde a gente falava muito sobre cinema de gênero, né? E eu vou dizer que daquela época ali, pouquinho depois, até eu posso dizer no auge da revista Cine Monstro, eu tinha costume de ligar muito pro Primati e conversar, e a gente comentava que quando o cinema caía no limbo, ou seja, ele perdia conexões ou situações que ele podia falar, ele voltava a trabalhar o gênero de horror. Ele passou por vários ciclos, né? Essa coisa de o cinema de espírito, a gincana da morte, né? Fala cinema de espírito do grito, chamado. Você pega, por exemplo, a gincana da morte, outros filmes assim. E é engraçado que você pega o cinema de ação, ele também trabalhava, né? Frases, Maze Runner, era sempre uma gincana. E existiam os filmes da gincana da morte, que é essa coisa a engenharia mais da morte, sabe? E você tem aquele tipo de cinema que estava emergindo, que acabou sendo atrapalhado pelo quê? Hollywood, quando ela queria inserir novos diretores no caminho dos seus filmes, ela chamava muita gente, né, do mercado de videoclipe, né? O Fincher, a gente sabe que é um exemplo disso. Ele dirigia clipes da Paula Abdul, né? E foi acabar dirigindo ali o Seven, e hoje em dia ele é um diretor conciso que faz filmes que, hora ou outra, acaba beirando o gênero, né? E eu penso que o caminho do cinema de gênero, ele se perdeu um pouco no começo, quando alguns diretores de clipe, como pensar o remake do Texas Chainsaw Massacre, né? Entre outros, eram dirigidos por diretores de videoclipe, Martin Stell, entre outros. Só que agora, eu acredito que eles viram que o horror feito de uma maneira muito pasteurizada, e isso a gente pode lembrar, Walter Salles Jr. dirigindo Água Negra, né? Que não convenceu muito os fãs de gênero, talvez pela falta de particularidade que esses diretores tenham com o gênero. Por que eu estou dando toda essa volta? Para mostrar que, vez ou outra, algum diretor se acerta nisso. Um exemplo, claro, quando anunciaram o remake de Quadrilha de Sádicos, né, eu fiquei tranquilo, porque como o diretor era o Alex Zaja, me deu uma certa tranquilidade de pensar que é um cara que estava dentro do cinema de gênero, isso não ia causar nenhum tipo de transtorno no filme no final. Outra coisa que também tem ajudado muito, há um filme que ficou marcado lá no passado e o diretor vai fazer. Aí a mídia vende com uma ideia de um remake,
e no final você vê que não é bem um remake, às vezes ele é quase um revival, né? Que é uma coisa que aconteceu, por exemplo, com Mad Max, né? O George Miller, dono da trilogia original, fez a sua própria obra, atualizou, né? Afinal, o mercado de Hollywood cobra uma atualização, e a gente sabe, tem filmes que dá certo a atualização, por exemplo, protagonismos femininos funcionou em Star Wars, mas não funcionou em Caça-Fantasmas, né? É verdade, teve um rechaço do público, sim. A galera não gostou. Eu até briguei, eu acho legal a representatividade no cinema, né? Sim. Ter esse desdobramento, colocar com os personagens, mas depois que eu fui pro Caça-Fantasmas, eu vi que não é um filme tão bom mesmo. Não é o caso de Star Wars, que, embora não dialogue muito com aquele fã ressentido do passado, ele ganhou uma experiência interessante. Então, quer dizer, olha que interessante você analisar o capítulo do cinema. Se antes jogavam remakes para diretores de videoclipe entrar no mercado de Hollywood, por exemplo, o Zack Snyder virou estigmatizado com aquela coisa de fast slow do cinema dele, mas eu acredito que Madrugada dos Mortos é um belo remake, por exemplo, né? Sim, sim, com certeza. Ao mesmo tempo que ele é um diretor que não voltou ao cinema de gênero. Mas aí, como eu disse, o Alex Agee é um cara que fez o remake de Padilha de Sádicos e se manteve nessas outras filmes de gênero, Os Espelhos do Mal, né? Entre outros filmes aí. O próprio Del Toro é um cara que pasteurizou para poder agradar o Oscar, mas a gente vê a presença, né, dessa coisa do horror no filme dele. Ainda tem uma assinatura o tipo de filme. E no caso de Suspiria, quer dizer, tem toda essa volta, né? O diretor ele já havia me chamado a atenção por causa de 2 anos atrás ele fazia o Call Me By Your Name. Sim. Que é um filme que, na época, eu não dei muita atenção, acabei deixando ele mais um fora dos que concorriam a prêmio de melhor filme. Acabei assistindo eles depois da cerimônia do Oscar e me arrependi amargamente de não ter assistido o filme na época. Né? Por quê? Ele é um cara que soube controlar e usar a noção de tempo, espaço e câmera, e principalmente quando se fala em tempo, é como ele desenvolve os diálogos, como ele vai desenrolar isso daí. E o Suspiria, embora muita gente comente, eu mesmo, às vezes falo que às vezes ele pode se tornar um pouco longo, mas quando ele chega naquela doideira final, ele chega com louvor, ele chega com você vê que o diretor tinha um know-how para poder segurar, né, o Suspiria. É nessa que ele me agrada. Quer dizer, acho que às vezes aos marinheiros de primeira viagem que vão esperar ver muita coisa da gente, não vai ver, porque o filme está contextualizado com uma atualidade grande, embora o filme se passe ali nos horrores de pós-nazismo. Sim. Né? E ele distancia, assim, acho que do original. Mantém algumas matrizes interessantes, que é aquela coisa, um conservatório das mulheres, né? Ali virou um negócio do balé. Sim. Né? A presença forte de mulheres que ferem mulheres, né? E mal imaginava a figura masculina deitada enquanto eu estava em pé. Então tem muitas coisas que eu vou querer até falar no decorrer. Mas eu só contextualizei até agora para dizer que me impressionou esse caminho do diálogo, um diálogo denso, fechado, até chegar naquele momento final que me marcou muito. E tem os detalhes da própria trilha sonora, né? A gente sabe que filmes de gênero, em especial filme de horror, ele sempre, além da fotografia, ele tem também como responsabilidade toda a banda de áudio, né? Toda a construção de atmosfera, ela vem na parte de áudio. E se por um lado a gente perdeu do Suspiria original essa trilha magnífica que o Goblin faz, por um outro lado esse filme ele mantém uma linha de ruídos, né? Não sei se as pessoas tiveram a chance de assistir ele em 5.1, mas essa foi uma das questões que me chamou muita atenção enquanto assisti o filme, que era justamente como eles distribuíram 5.1 com alguns tipos de ruído e sons que de certa maneira vai tirando um pouco a paciência do espectador, né? Obviamente um dos pontos baixos aí é que numa das sequências brilhantes finais, a trilha do Tom York do Radiohead, que eu não tenho muita simpatia, vou ser sincero contigo. Mas, obviamente, eu não sou muito fã de Radiohead, assim. Mas eu acredito que muita gente que gosta do cara e sabe o tom deprê que ele dá nas coisas, pode ser até um trunfo aí na construção dessa atmosfera também. Sim. Legal. Não, deixa eu só colocar uma coisa aqui, né, que você falou do maravilhosa banda Goblin, né, que é demais mesmo, né.
Eu também gosto muito da trilha lá do Claudio Simonetti, né? Que é uma beleza, né? Eu tinha até abaixado essa trilha pra escutar. Toca no La Terza Madre. Vou passar a bola pro Luciano aí, que eu quero saber um pouco dele também. Ah, sim, Luciano. Pode falar. Pessoal, para começo de conversa, eu acho que cabe a gente que vê tantos filmes, né? Assiste tantos filmes e acompanha o cinema de gênero, o cinema de horror, a ter um certo discernimento como espectador, digamos assim. Eu fiz um exercício pessoal, digamos assim, de me desapegar do Suspiro do Argento antes de começar a ver o novo aí. Então eu falei assim, ó, pessoal, é o seguinte, eu não tinha nem baixado, eu não tinha nem começado a ver, aliás, eu ainda não tinha o filme disponível, né? Eu falei, gente, o negócio é a gente se desapegar do Argento, porque o Argento ele viveu uma época e agora a gente vai experimentar uma outra sensação aí. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. E eu acho que foi muito positivo para mim começar dessa maneira, entendeu? Sim. Porque desapegado do clássico, desapegado das opiniões, às vezes muito egocêntricas, né? Do próprio Argento, das pessoas envolvidas naquela época, o Simonetti, eu depois vi o filme e não gostou muito, aquela coisa toda. E vamos zerar e começar daqui. Eu gostei demais do Suspiria. É um filme que eu tem algumas cenas muito, muito inventivas, muito diferentes, muito criativas, cenas de horror pra valer. O Vebs falou do diretor aí, e eu acho é um diretor que eu não conhecia, nunca tinha visto nenhum filme dele. Eu procurei depois a carreira dele e realmente não tinha nenhum horror até então. Eu espero profundamente que ele volte a fazer horror nesse nível e de repente criar realmente alguma coisa nova, né? E não fazer um remake como é o caso aí, ou não, né? Alguns dizem que não. E, enfim, espero que ele volte a fazer filmes de horror, porque eu gostei demais. Ele se mostrou, como o Vebs falou, com um profundo conhecimento para criar o ambiente, né? Que é muito, muito, que para mim é primordial para o horror. Sim. A atmosfera. Então eu acho que é importante. Então eu acho que o diretor mandou muito bem. Sobre o ápice no final, muita gente brincou, né? Falou que é tosco, que é cheio de CGI, etc e tal. Eu acho que assim, quando é para um bem maior, tava conversando com um amigo meu ontem, quando era para um bem maior, até o fato de ser mal feito, ou tosco, ou destoar, aquela coisa toda é bem-vinda. A gente tá falando sobre o filme, o cinema como um todo, e não só sobre um detalhe do filme, entendeu? Sim. Então eu gostei também, e, enfim, Suspiro é um filme que eu gostei. Eu achei legal a ambientação na Alemanha, como foi feita, ali do lado do muro ali. Eu acho que o filme é perfeito nesse sentido aí. E sinceramente é um filme que me agradou. Ah, legal. Muito bom, muito bom. Eu adorei, mas isso aí eu já entreguei até no Facebook, né? Falei, nossa, eu tô apaixonada, né? Já larguei essa, tô apaixonada. Comecei a assistir o filme e um pouquinho longo, eu lembro que a gente parou, né? Tem essa vantagem da gente assistir em casa, né? É vantagem ou desvantagem, né? A gente dá uma paradinha. Falei, não, depois eu quero terminar. Eu tava meio ocupado, eu não podia, né? Ficar esse período todo do filme lá assistindo direto. Mas quero reassistir sem parada depois. Mas eu fiquei encantada com o filme. Eu vi muitas coisas interessantes colocadas assim no filme. Eu vi a questão da dança, isso aí me deixou muito fascinado, né? Aquelas invocações, né? Na hora que elas estão fazendo aqueles ataques mesmo, né? A bruxaria em si, aquilo ser feito através da dança, eu achei aquilo muito bonito. A própria coreografia da dança eu achei fascinante, né? Me lembrou muito, inclusive, coisas ali da Pina Bausch, sabe? Aquelas danças meio espasmódicas, né? Que a Pina Bausch fazia. E a Tilda Swinton, ela tá uma coisa maravilhosa. O filme, ele tem, sim, uma paleta de cores muito diferente ali do que o Argento fez no Suspiria, né? Até no Suspiria, no Inferno, e ali na Terça Madre também um pouco, né? Na Terceira Mãe, né? No La Terza Madre. Então eu achei um filme fascinante, o viés político é interessante, porque eu acho que o filme, inclusive, ele coloca essa questão
acho que tá uma questão do preconceito e tal, ele coloca o nazismo ali como uma coisa a se aflorar, né? Porque se a gente for parar pra pensar, esses protestos aí onde está contextualizada a história, que é do Baden-Meinhof, eu acho o nome, né? Foi na época quando o nazismo começou a aparecer, né? Células, né? Na Alemanha, e a galera da esquerda atacou, né? Mas atacou violentamente, né? Teve aquele sequestro do avião que é mostrado ali no filme, ali numa subtrama, né? E tal, mostra. E depois o filme também não se apega muito a essa questão. Ele apresenta, né, ele coloca ali a questão do nazismo e tal, mas depois ele não, né, ele é só como é que pode dizer, um background da história, né, onde a história está acontecendo. Mas, cara, eu achei maravilhoso, eu não consigo até entender as pessoas que reclamaram muito, assim, do filme na questão por ele ser longo, né, porque eu fiquei muito, eu fiquei muito fascinada assistindo o filme e fiquei muito perdida, assim, na metragem dele, sem ficar contando o tempo. Pra mim foi assim, entendeu? Esse lance que você falou, viu, Luciano, do final, eu achei lindo o final. Eu também não achei tosco, aquele negócio de desacelerar os frames do filme, né? E tal, e a Madre Superiorum lá, aquilo foi lindo, né? E cada um tem uma leitura, né? Tem gente que fala que o filme ele é uma crítica à mulher, a mulher poderosa que ataca outras mulheres. Eu acho que o filme, de jeito nenhum. Eu acho que o filme ataca, na verdade, o poder exacerbado, sabe? Então, assim, só colocando essa questão, né, já que eu sou a única mulher, né, daqui, assim, eu acho que ele ataca, assim, o poder exacerbado, seja na mão de quem ele tiver. Se for na mão de uma mulher, né, até a questão da maternidade que tá ali, aquele viés acho que a menina, a Dakota Johnson, a personagem dela é de uma família Quaker, né, acho que é Quaker, assim, aquelas famílias que vivem sem nada, sem ter muito contato com o mundo. Então eu achei isso muito maravilhoso, assim. Pode falar, viu, Vebs? O Vebs pediu a palavra. Fala, meu querido. Opa! Então, até pensando na estrutura da grande peça de 3 atos, ele segura muito bem a gente, né? Porque a hora que você tá tentando entender aquela personagem que vai lá e fala com o psicólogo sendo atraído por uma trama, a apresentação da escola de dança, né? Aí rola a primeira dança, que tem o primeiro momento impactante do filme, que vai ali, como eu posso dizer, fechar o primeiro ato do filme, né? Aí você vai acabar conhecendo o grande grau de imersão maligna que a escola tem, né? Num segundo ato do filme, e vai terminar naquela belíssima dança, onde as mulheres estão ali, não vou dizer um pentagrama, mas estão ali, espécie de dança, como você elogiou. Legal, uma invocação, né? Uma invocação, gente. Legal, porque às vezes a gente lê, viu, quem consumiu livros de que tem um viés mais, vamos pensar, sei lá, até o próprio Lovecraft, uma coisa, né? Ou quem leu Sandman, sabe como essa galera às vezes insere algumas coisas cabalísticas dentro. Eu achei magnífico, quer dizer, a dança, que é uma coisa tão suave, bonita, o corpo esplendoroso da mulher ali trabalhando, e você vê aquilo em prol de uma força maligna. Todos aqueles desenhos no chão, enquanto rola, o que é muito comum a audiência, né, das danças, né, antes delas serem colocadas ao público lá, é feita numa audiência como foi no finalzinho do segundo ato do filme, né? Justamente aquela hora que todas dançam com as cordas vermelhas. Sim. Acaba se tornando ali parte de como se vendeu o filme. E vou aproveitar que você falou da paleta de cores do filme. O Argento, que é um cara que desde ali da década de 70 trabalhou uma paleta de cores, uma iluminação quente, assim, né? Eu até identifico nessa Suspira de 2018 um trabalho também na direção de fotografia, porque eu não sei... Eu lembro vagamente, assim, nos primeiros momentos de pesquisa de direção de fotografia, quando eu ia ensinar para os alunos, eu lembro quando eu descobri essa fotografia lavada assistindo O Exorcista, né? E depois fui descobrir que o diretor era fã do Bergman. Né? Olha! Pois é. Então você acaba descobrindo essas questões que acabam influenciando
na fotografia do filme. Então, esse Suspiria tem essa imagem, uma coisa meio lavada, uma coisa que nitidamente quem assiste vai falar, peraí, esse filme não é o filme hollywoodiano. Na própria proposta fotográfica do filme, você não consegue enxergar um trabalho com a cara dos Estados Unidos, né? Uhum. Então, ali há uma assinatura também, e que acredito que seja, eu sou um filme que tem uma fotografia diferente, acompanha essa lógica do que era o Argento na década de 70, entendeu? Deixa eu ver qual o fotógrafo que o William Friedkin usou no Exorcista foi Owen Huisman, que é um cara de renome até, se a gente for analisar, né? Sim. Fez muitos filmes de 70 para 80, além do próprio Exorcista. O Wyatt Earp, né? Eu tô vendo aqui na ficha, o Havana, a família Adams. Olha só que interessante como ele já beirou essa questão. Tutsi, né? Enfim. Já é uma parte que já me mostrava que o filme seria diferente, né? A assinatura dessa direção de fotografia. Eu até acabei não vendo se esse fotógrafo dele é o mesmo que fez o Call Me By Your Name, né? Que é uma coisa interessante se pensar que, às vezes, montador e diretor de fotografia sempre é uma parceria constante dos diretores. Sim, sim. Você tá falando de fotografia e eu achei isso uma das coisas mais bonitas do filme, sabe, Vebs? Fotografia meio fria, né, e tal, meio cinzenta, né? Achei isso tão bonito, né? E, sei lá, eu fiquei com a impressão, assim, Angélica, né, falando a minha opinião, o pessoal que reclamou muito do filme é mais porque eles acharam que ia ser aquele filme com, sabe, está tudo acontecendo imediatamente. Teve gente que reclamou muito dos diálogos, coisa que eu gosto muito, na verdade, num filme. Eu fico, às vezes, até meio triste quando a gente assiste um filme muito bonito e os diálogos são muito ruins, então achei muito interessante os diálogos, sabe? Então, achei um filmaço nesse sentido, assim, sabe? Eu vi mais do que uma pessoa falar que era um filme com muito diálogo. Eu, sinceramente, assistindo o filme, não tive essa impressão. Quer dizer que se não, a mim não incomodou, entendeu? Quer dizer que, sei lá. Poxa, galera, eu acho até é aquela coisa, assim, eu acho que o que me preparou pro Suspiria foi ter assistido o Call Me By Your Name, porque o Call Me By Your Name tem uma tocada, né, do diálogo, que vai te sustentando o filme inteiro, e acho que se a galera tá terminando o primeiro ato do filme e já desligou, não, tem muito diálogo, é normal a pessoa recusar o filme inteiro, né? Ainda mais, eu fico imaginando qual momento do dia a pessoa vai escolher para ver o filme. Eu descobri que toda vez que eu assistia filme muito tarde e ele é carregado de diálogo, obviamente eu ia acabar capotando. Sim, agora, nesse período de férias, eu tô me dando ao poder assistir 2 filmes por dia, um depois do almoço, porque é férias, né? O professor tá no recesso. Sim. E eu acabo vendo um depois do almoço e um à noite, não tão tarde, para poder absorver melhor. Olha aqui. O diretor de fotografia é o Sayombo Mudiprom. Ele é tailandês e, olha, para nossa surpresa e para nós que gostamos do cinema de gênero, ele havia feito a fotografia do Tio Bunny, aquele filme querido que ganhou do Apichatpong, Cannes, né? Legal. Do Apichatpong e o Irasetaku, né? E é legal, a fotografia realmente remete, você vê que foi chamado um profissional pela assinatura dele. Tô bem feliz. Vivendo e aprendendo. Pô, me deixou mais elevado agora, porque se tem um cineasta que eu acho fascinante, é esse Apichatpong aí, o Irasetaku, né? Ele gosta que chame ele de Joey, né? Porque é mais fácil, né? Chamar ele de Joey. Mas é lindo, ele tem filmes sensacionais. Nossa, que legal. Não sabia, não. Quer dizer que, além de tudo, né? Quer dizer que tem alguma coisa nesse filme de interessante. Alguma não, muitas coisas, entendeu? O diretor de fotografia já veio de filme de gênero. Legal. E às vezes por causa de um fanatismo, o Suspiro do Argento, você acaba se fechando por uma coisa interessante, uma coisa super legal, entendeu? Sim, não, e eu reconheço a relevância do trabalho do Dario Argento, como eu reconheço a relevância do trabalho do Mário Bava, na qual inclusive ele se inspirou e inclusive trabalhou, né, no Inferno, lá do Dario Argento, né, a continuação, né, aquele segmento, acho que o melhor segmento do Inferno é o que é gravado ali pelo Mário Bava e o Lamberto Bava, se não me engano, né?
Sim. Então é muito bonito. Plenamente. Né? A melhor parte do filme é logo no começo, né? Não que o filme seja ruim, gente. Pelo amor de Deus, que me esganem. Não, calma. O filme é bom. Eu gosto dele. E outra coisa, né, gente? A gente tá falando do Suspiria de 77. E a gente tá em 2019, né? O Suspiria atual é 2018. Muita coisa mudou no mundo, né? É. Então essa releitura, essa roupagem nova é importante. Eu não lembro com quem eu conversei, que a gente tava falando sobre as duas Suzy, né? Então a Suzy Bennion no 77 era aquela menininha, aquela mocinha que chegou toda tímida num lugar, etc e tal. E a Suzy de 2018, independente da conclusão do filme, era uma mulher que chegou decidida, ela tomava atitudes, ela tomava frente, ela é a mulher empoderada. Ela já tinha até fugido, né? Antes ela estava em outro conservatório, sei lá, ela fugiu pra ver os shows lá dessa equipe de dança e tal. Ela... Sim, interessante, sabe? Eu adorei essa cena, por sinal. Tá ela e a Tilda Swinton conversando. Falando em Tilda Swinton, deixa eu perguntar pra vocês. Sabe uma coisa que me deixou bem chateado, assim, mas eu acho que, sei lá, aí vai ver que a culpa é minha, né? Tô assinando os filhos errados. Porque tem uma parte do filme aonde, é claro, uma parte não, né? Durante o filme, a Tilda Swinton, ela faz mais que um personagem, tá? Três, né? Tem aquela maquiagem prostética no filme. E, cara, eu fiquei brava, porque eu lembrei, a internet é foda, né, gente? O pessoal divulgou essa imagem da Tilda Swinton pra gente antes na internet. Não sei se vocês pegaram isso, né? Eu até falei, vocês estão de sacanagem, né? Porque eu sabia qual que era a outra pessoa, os outros personagens que ela fazia, né? Somente, não sei se a pessoa tá escutando esse podcast, né? E tal, e já assistiu, né? Espera-se que sim. Mas ela faz um outro personagem que é um psicólogo, né? E os putos não foram lá revelar como é que tava a maquiagem dela antes do filme ser lançado, meses e meses antes. Aí eu falei, ai, tá, que chato, né? Porque tá tão precisa aquela atuação, que ela é uma atuação física, para além da maquiagem, perfeita, onde você fala, caraca, não pode ser. Aliás, você falou aí do Suspiria antigo, só mencionando que tem ali um aparecimento dessa atriz do Suspiria original, fazendo a esposa, né, do psicólogo, né? Muito bonito, sim. É muito curtinho, mas é muito bonito ela aparecendo. Sim, é Jessica Harper, né? É a Jessica Harper antiga, exatamente. Ela faz a mulher ela já é uma mulher madura, né, claro, né? Faz a mulher do médico. Você sabe que esse lance dos dois papéis, né, da Tilda, além do principal, eu vi sem saber. Porque eu tenho uma mania, assim, quando eu tô afim de ver o filme, eu tento não me informar muito. Por incrível que pareça. Nós não lermos sobre o filme é uma maneira de se proteger na sua lapidada a crítica que você vai fazer ao filme. Então, por exemplo, eu gosto de ler muito crítica do Inácio Araújo. É quase um guru pra mim em fílmica, assim. Eu evitava ler o próprio Inácio, que é meu ídolo, antes de ver o filme. Então, a melhor coisa... só depois, né? Sempre depois. Você vai... Sim. Veja o filme, levanta a crítica, depois você vai ler a crítica do outro, pra ver se você colide essas críticas ou muda a sua ideia do filme pra melhor ou pra pior, né? Sim. Essa questão da atuação física que você falou me lembra como é importante em alguns filmes nos dias de hoje. Por exemplo, se a gente parar pra pensar como o Doug Jones é um parceiraço do Del Toro, né? Del Toro, fazendo todas as criaturas corporais. A gente vê como esse estilo de atuação, onde o corpo fala, ele tá se tornando importante cada dia que passa, né? É um dos motivos que a gente entende que se pro Del Toro, né, essa questão da atuação corporal, ela tem um peso dramático na construção de personagem, a gente vai entender o porquê que alguns atores demoraram para chegar no seu apogeu, né? Como o próprio Andy Serkis, né? Essa coisa dele ser o Gollum. Nossa. Tem que inventar um prêmio, né, pro Andy Serkis, porque ele é um cara tão foda nesse sentido, né? E é legal, você moral. Aí você trouxe mais uma ideia aqui de a gente celebrar a faceta de uma atriz que sempre é chamada, né? Eu costumo dizer que ela tá se tornando o que o Johnny Depp era, né, da década de 80 e 90. Ela tem selecionado os papéis mais estranhos. Eu nunca imaginei
ver ela num filme da Marvel, por exemplo, careca, né, como uma conselheira ali no filme do Doctor Strange, né? Ah, a Tilda Swinton, ela é um fenômeno, né? Eu lembro quando eu assisti ela pela primeira vez na vida, foi num filme que é logo uma obra de arte, foi Orlando, né? Eu lembro que eu fiquei, nossa, quem que é essa mulher, né? Você se apaixona imediatamente pela atriz, né? Que ela faz 2 personagens também no filme. Aliás, o mesmo personagem, mas com 2 gêneros, né? Muito legal. Você assistir Orlando, é muito bonito. Eu não vi esse filme, tô feliz. Acho que realmente a primeira vez que eu acabei vendo um filme dela deve ter sido no Nárnia, não sei. Primeiro Nárnia, né? Uhum, sim. Só tem brilhado papéis excêntricos, né? É verdade. Ela tem uma coisa assim que transcende o gênero, né? Então isso é muito interessante, né? A aparência dela tem uma aparência muito interessante que transcende o gênero. Ela pode interpretar homem, mulher, mas no caso aí do Suspiria foi impressionante que ela usando essa maquiagem prostética, ela tá perfeita. Você daria o lugar no ônibus pra ela. Daria. Eu fui convencido visualmente a isso, né? Eu também fui um daqueles que infelizmente tive spoiler do traje dela ser psicólogo, né? Uhum, não sabia de um terceiro papel, descobri depois desse terceiro papel, né, dela. São 3, né, que ela tem, né? Sim. 3, é. Uhum. Então, eu não sabia do terceiro, descobri o primeiro da pior maneira, o psicólogo, o dela, que é muito legal, né, e, sem palavras. E, obviamente, outro papel que eu gosto muito dela é no Jim Jarmusch, né, Only Lovers Left Alive. Sim. Né? É um outro filme genial, que é onde os vampiros são tipo vegetarianos, né, no filme do Jim Jarmusch, que é outra coisa que ela também acabou chamando a atenção e destoa sempre, né? É um belíssimo filme, né? De uma temática já tão explorada, é um filme belíssimo pra época. Eu lembro que eu falei, nossa, mais um filme de vampiro, só que esse filme, ele é pra além, né, das questões, né? Fala sobre solidão, né? Tá muito interessante. Eu achei engraçado você falar de vampiro. O Dario Argento, ele se manifestou sobre o Suspiria do Guadagnino, né? Ele falou que trai, né? O Suspiria. Ele falou que não tem a ver com a ideia central que ele tinha pro Suspiria dele, assim. E tinha uma galera, porque a internet hoje em dia virou terra de ninguém, então a galera pega pra capar mesmo, né? Aham. Aí embaixo das matérias dele tem uma galera não perdoando. O que ele tá falando? Ele dirigiu Drácula 2000. Que dó, né, cara? Não precisava chegar nesse ponto também, né? O pessoal entendeu isso como recalque, né? Falar assim, o Argento, você tá aí, não tá conseguindo produzir nada interessante, tá metendo pau no Guadagnino aí que tá, né? Recebendo prêmio e o caramba, né? De qualquer maneira, ficou chato isso daí. Sabe por quê? Porque foi um roteiro que foi concedido ali, né? Foi tudo certinho, né? É chato alguém, até porque, gente, eu acho que o Suspiria, ele é uma homenagem tão bonita, assim. É visivelmente alguém que compreendeu o cinema do cara, entendeu? Ele não quis fazer algo melhor que você, não. Ele é um cinema visivelmente de homenagem, né? De um diretor que ele ama. Ele fala que ama. Os filmes estão deixando de se tornar remake porque eles estão criando vida própria, essa coisa, vamos trazer um filme lá da década de 60, de 80, fazer de novo? Vamos fazer. A galera repensa os caminhos, sabe? Não, esse dialoga hoje em dia? Não vai dialogar. Vamos readaptar, vamos atualizar. Ô Vebs, eu queria inclusive, você tá falando de uma coisa que eu tava já há algum tempinho aqui pensando em levantar, essa questão do remake. Eu tenho um entendimento muito empírico assim do cinema. Sou um cara que leu muito ou estudou a história do cinema. Eu sou um fã que vê desde sempre, desde os anos 80, lá no comecinho. Pra mim esse filme é um remake. O Suspiria é um remake do Suspiria de 77. O que define? Vamos aproveitar vamos abusar de você aqui. O que define o que é um remake? Pra mim é um remake. Apesar de, né, ser uma ambientação um pouquinho diferente, a história é muito parecida. Pra ser um remake, eles têm que seguir quadro a quadro? Como que é isso? Sei lá. O que você me fala sobre isso? Vamos lá. A minha compreensão em relação a remake, ela é muito participativa. Por quê? Porque toda obra cinematográfica ela é uma herança. A gente sabe que o cinema que você faz hoje, ele é teu até o momento que você fecha o corte final e lança ele.
A partir do momento que o diretor lançou o filme cria a sua vida. Ele dialoga com as situações, sabe? Então, quando você faz um filme e você às vezes vai tentar fazer um remake, eu acho que você não pode se tornar tão escravo assim de tentar fazer um remake. Então, vamos pensar nas transposições midiáticas? Vamos lá. Obras literárias, quando são transformadas em filme. Você tem um exemplo muito claro. Você tem o Iluminado, do King, né? Que tem um filme de 5 horas com o Tim Roth, né? Foi feito ali na década de 90. Tido como a obra mais fiel à obra literal do Stephen King. E você tem o Iluminado do Kubrick, né? E eu lembro que sabiamente o meu amigo Paulo Santos Lima, crítico de cinema, falou que foi o melhor filme que ele já viu sobre inferno matrimonial. E é verdade, tem toda a razão. Talvez é por isso que ele se distancie tanto da obra literária do Stephen King. Porque o Kubrick ressignificou a obra do King, transformando no inferno matrimonial. Então eu acredito que quando você tem um diretor de cinema que às vezes é incumbido de fazer um remake, você não pode ficar à sombra do diretor, você não pode ficar à sombra de um livro. Aquele filme ele tem que pulsar, ele tem que criar uma vida, né? E ele não pode ficar tão preso ao conceito daquela época. Até porque o filme, quando ele é lançado, ele diz muito sobre as inquietações no momento que ele foi feito, né? Você não pode fazer um filme tão fiel à obra original. Acho que nem eu teria isso. Eu sempre tentaria fazer um filme dialogando com a própria atualidade. Um exemplo claro e mais pop de se ver é o Star Wars, né? A trilogia original, enquanto estava nas mãos de George, uma coisa muito maniqueísta. Quem é bom, quem é ruim, e foda-se, né? Quando sai das mãos dele uma obra da nova direção da Lucasfilm com Disney, você vai ver personagens que dialogam muito mais com a mercado hoje em dia. Então você pega, por exemplo, o personagem do Adam Driver, Kylo Ren. Ele é um vilãozinho no filme, lá no 7º, mimado, que ganha corpo no 8º, e isso vai dialogar muito com a cada dia. Por isso que você vê os fãs barbados, ai, estragou meu Star Wars, sabe? Porque é muito vergonha alheia essa galera, dá até dó, porque é um filme que não tá interessado em agradar o fã de Star Wars, ele tá interessado em seguir o seu caminho de acordo com o chão que ele pisa naquele momento. Que bom. E é a mesma coisa que eu penso em Suspiria. Suspiria, ele não podia ficar preso a um filme de reformatório da década de 70 que serve para nós saudosistas, que bebe da fonte, que se analisa. Ele tem que caminhar conforme o que se diz hoje em dia. E eu acredito que o filme de 2018 ele está muito atual, né? Ele, por mais que ele seja um filme de época, ele consegue se tornar atual, e talvez seja por isso que o diretor recente quis se desgrudar da magia, que na minha concepção é a maior obrigação que um diretor tem que ter na hora do remake. Mas você acha que é um remake ou acha que é uma releitura? Eu acho que é uma releitura, né? Até o Luciano ele perguntou o que é uma releitura. É por isso que no começo do próprio podcast eu disse que esses termos estão sendo revistos, né? Hoje em dia a galera fala tanto remake, fala revised, revival, né? Eles estão adotando esses termos pop, millennials pra poder classificar. Eu sei, né? que é só um detalhe, é que assim, pra mim, releitura e remake é a mesma coisa. Acho que é mais depende, coisa, eu acho que a releitura ela trabalha muito conceito, né? O remake Você falou do Quadrilha de Sádicos, por exemplo, né? Um bom exemplo que você colocou aí na tua fala. Eu gosto dos dois, tá? Eu também. Mas eu acho que o Quadrilha de Sádicos novo... Olha lá. Olha lá o que você vai falar. Não, eu ia só falar o seguinte, que eu acho que é um remake. Entendeu? Tô brincando. Genial. Eu gosto bastante do filme, mas eu entendi ele mais como um remake, já que ele se aproveita do tema, ele coloca, claro, um componente mais moderno, né, no filme, né? Mas ele traz mais ou menos a mesma coisa. O que o diretor de Suspiria fez, ele pegou toda essa história do Suspiria. Eu até pela fala de algumas pessoas, eu achava que ia ser uma síntese de todos os filmes que o Dario Argento fez, da trilogia das mães, né?
Mas parece que não, né? Ele tá mais focado ali no próprio Suspiria em si, né? Sim, concordo. Parou ali. É verdade. Será que haverá continuações, gente, do filme? Tem possibilidade? E eu nunca acredito numa franquia do Suspiria, né? Não é algo que funcione. Embora, com certeza, algum investidor maluco de Hollywood pode ter ido atrás do Gadalguino e falado, quer fazer um 2 e um 3? Ele vai falar, mano, não tem por que 2 e 3. Tudo bem que eu fui lá, embora eu foquei no Suspiria e eu falo das outras mães no final do filme, não tem sentido, né, fazer mais filmes pra eles, né? Segundo consta, não foi um grande sucesso, né, o Suspiria comercialmente, é isso? Polarizou. Eu não sei se por isso, ele tem uma grande parceria da rival do Netflix, a Amazon, né? A Amazon, sim. A Prime, e isso às vezes limita. Quer dizer, a Netflix já conseguiu meio que desvincular um pouco esses laços aí, quando você vê na Roma ganhando um monte de educação. Pô, a Netflix está prestes a se tornar uma produtora mesmo, entendeu? Com eu li esses dias, sim, estão fechando. Sindicato, com novo tipo de mão de obra para trabalhar. Com certeza, penso eu que a Netflix já está entrando nesse campo. E o caso do Suspiria é isso, é um filme da Amazon. Você vê, aqui no Brasil ele não teve distribuição, né? Sim, acho que ele passou na mostra. Uma pena, ele passou na mostra? Eu não sei, porque como eu estava longe da mostra. Que eu saiba, acho que passou na mostra, sim. Mas a distribuição pra cá, gente, vamos ficar a ver navios. Não rolou. Eu lembro até comentar Face e uma amigona minha, aquela da Disney, né? Ela, pega leve aí, não fica. Porque a galera. Eu tava tão feliz quando acabou o filme que eu queria passar o torrent pra meio mundo. Aí eu tô fazendo isso aí, atrapalha o nosso trabalho. Falei, desculpa, mas faz um favor pra mim. Ela fala, vê se o filme vai ser distribuído. Ela dá um tempo. 5 minutos depois fala, o filme não vai ser distribuído. Tá vendo? Pois é. Por isso que eu tô distribuindo pra galera. É muito triste pensar que um filme desse não foi distribuído. Mas enfim, você falou do Quadrilha de Sádicos, e eu falo da coisa de você atualizar um remake, ou atualizar uma revisão. Olha que legal. O Quadrilha de Sádicos original do Craven, ele é um filme árido, e é engraçado. Você pega o começo de 80, final de 70 e 80, dominaram os filmes áridos, né? Até o Cato Furman, uma vez no bate-papo, ele chamava que esse tipo de cinema mundial era o cinema marginal mundial da época. Você pega A Morte Pede Carona. Sim. A quantidade de filme árido incrível, né? E o Quadrilha entra no meio disso. Quando o Alex Agile fez o remake do Quadrilha de Sádicos, né? Eu achei que essa coisa de você pôr a roupagem de seu tempo e suas inquietudes caiu que nem uma luz. Você lembra quando no começo do filme fala que aquela família foi avisada que no Novo México teria testes nucleares e todos iam evacuar? Sim. Só que algumas pessoas não quiseram e ficaram deformadas. Gente, isso não tem no original do Craven. E porque até a gente vai entender esse lado monstruoso do governo americano impositório. Só em e filmes é uma coisa, detalhe, uma coisa real mesmo, gente. Houveram esses testes aí e até os soldados americanos ficaram deformados. Nossa, fotos tenebrosas. Pois é. E dialoga essa coisa. Não, vamos fazer. Foda-se vocês. Aí isso já abre precedente pra gente falar, por exemplo, de Hospedeiro, né? Que é um filme também sobre a imposição americana, de testes químicos e tal. Mas tornou o filme viável. O remake do Quadrilha de Sádicos atual. É isso que eu quero dizer. O Suspiria de 2018, ele trouxe uma atualidade e um frescor pro Suspiria do Argento. Já falando, continuando falando sobre remakes aí, etc e tal, e sobre a releitura que o Web está falando, né? Ser feita uma releitura, ser buscado novos elementos, etc e tal. Claro. Inclusive de tecnologia. Vocês conhecem o filme O Maniac, de 1980 ou não? Uhum. Não conheço esse filme, acredita? Então você vai ter que conhecer, velho. Opa, vocês me passam esses torrent aí que tô nas férias. Tem o remake do Frodo, né? Do Frodo. O remake do Frodo. Então, o que acontece? Eu não quero dar spoiler pra você, viu, velho? Mas é assim, o Maníaco é um filme dos anos 80, né? Que é um maníaco, que é eu esqueci o nome do ator lá, o Spinell, Joe Spinell. Ele tá ótimo no filme, é um filmaço, de um slasher, etc e tal. Refizeram esse filme em 2012, que a gente fala que é do Frodo, porque ele fez o ator principal no filme. Sim.
Inclusive, vamos fazer o link aí, pra não falar que eu tô tão perdidinho aqui. O Alex Arrak fez o roteiro desse remake do Maníaco. Uhum. O que eles fizeram na releitura? Pra dar uma revolucionada na coisa. Não só dentro de um contexto histórico, e sim um contexto estético e cinematográfico. Fizeram um filme só em primeira pessoa. Então eles transformaram um filme normal, um bom filme comum dos anos 80, né, gravado de uma maneira tradicional, e transformaram ele inteiro em primeira pessoa. O Frodo, aparece o rosto dele no espelho, você lembra metade do filme, sabe, uma coisa assim? E é uma viagem. Quando fala de remake, pra mim é um dos melhores remakes que fizeram esse do Maniac aí. Ah, legal. É legal, cara. Tô surpreso com mais um filme de primeira pessoa, porque na minha memória tinha o Escafandro e a Borboleta, né, do Schnabel lá, que era uma narrativa a partir de um cara que sofreu, acho que um derrame e tava na cadeira de rodas. Tem um que parece uma brincadeira feita com GoPro, e agora você me contou desse Maniac, que eu fiquei curioso. Que bom, imagina o Elijah Wood ganhando cachê por uma cena de espelho só, né? Pois é, meu. Eu acho ele ótimo, cara. O Elijah Wood que é fã, ótimo. É super fã de terror. Esse ator, a produtora dele que fez os filmes aí do Panos Cosmatos, aí o Beyond the Black Rainbow, o Mandy, né? Ele tem uma produtora, ele ama terror. Esse daí é. Vocês viram a notícia de hoje, né? Oh, maravilhosa, maravilhosa. Tá todo mundo vibrando. Mas vamos falar. Não tô sabendo não, por favor. Fala aí pro pessoal saber. Vai ser feito o filme da Cor que Caiu do Espaço, né? Do conto do Lovecraft. O Richard Stanley vai dirigir isso, a gente já sabia. E o Nicolas Cage vai estar no filme. Então é uma trinca aí, uma quadra, na verdade, né? Sim. Que o produtor é o Frodo. Olha que foda. Cara, não tem nem como dizer, porque, igual, por exemplo, às vezes eu noto que a internet, ela guia uma série de bobo alegre. Então, e outro dia eu fui falar de cinema numa mesa com amigos, assim, amigos rasos, assim, ex-alunos, assim, entrou numa área publicitária, IUPs brasileiros, assim, e numa conversa com eles começaram a ridicularizar o Nicolas Cage. Eu falei, não tô entendendo o que tá acontecendo. Não sabe nada, né? Eu não entendi essa galera ridicularizando. Aí não, é que só tá vendo os memes da internet, né? Acertou. É aí que, exatamente, é aí que você chegou na questão principal. Porque eu comecei a perguntar pra eles, mas peraí, o que vocês estão falando? Não, olha aí eu entendi que eles abraçaram a ridicularização do ator por causa dos memes. Falei, tá bom, vamos pegar a fase dos memes mesmo. Não faz nem muito tempo ele trabalhou com o Herzog, trabalhou agora há pouco com o como é que chama o diretor do First Reformed? O roteirista do Taxi Driver lá, cara? Ai, maravilhoso, não tô lembrando de cabeça, mas sei do que você tá falando, sim. E fez um filme com ele, tá no Netflix, né, que eu acho fudido. Aí eu comecei a entender que como a internet, às vezes, né, a gente tem vários fenômenos aí pra compreender isso. A eleição é uma delas, né? Sim. O quanto essa galera viaja, assim, sabe? Se deixa levar por essas questões memísticas, vamos pensar assim. Que o Nicolas Cage é um puta ator. Aí você pergunta, você assistiu esse filme aí do Paul Schrader, é o nome, né? Paul Schrader. Você assistiu o filme do Paul Schrader? O IMDb acaba de me contar aqui. Obrigado. Eu tô tentando me fazer um exercício de não ficar indo pro IMDb como exercício de memória, mas nem sempre consigo, tá? Mas assim, Dog Eat Dog e o Dying in the Light. O que tá no Netflix, que é o Schrader dirigindo o Nicolas Cage, é o Dying of the Light. E são 2 filmes seguidos. O Dying of the Light, de 2014, e o Dog Eat Dog, de 2016, com o Nicolas Cage. Aí a gente tem o Panos Cosmatos. Aí, cara, é muito filme legal, sabe, o Nicolas Cage. Pra ficar jogando. A carreira dele é muito rica, gente, pelo amor de Deus, né? Aí você chega você chega numa molecada e fala assim, você sabia? Aí você pega essa molecada milênio e tal, e você sabe que esse cara, ele é sobrinho do Coppola, e negou o sobrenome Coppola pra criar o caminho dele mesmo. Não sabia. Sim. Pois é, ele é um Coppola. Colocou com as próprias pernas. Sim. Com as próprias pernas. Gente, eu lembro dele nos filmes do Coppola mesmo, sabe, também. Se eu não me engano, aquele em preto e branco. Acho que é o Selvagem da Motocicleta, até. Acho que ele é um dos caras ali, não sei. Então, é muito filme bom. E as perde pra ficar dando ouvido a... Aí, o próprio consumidor de fã da Marvel fala assim, então, o sobrenome Cage dele é porque ele era fã de Luke Cage.
Você sabia quem era Luke Cage? Você não sabia. Tá vendo? Você tá sabendo agora porque a Marvel tá... Vê só. O Nicolas King Coppola sabia o que era Luke Cage e adotou o sobrenome. Olha você, seu fanboy de bosta, eu falo, né? Já começa a zoar os caras, muito engraçado. Mas que legal. Fiquei feliz de saber que esse filme vai ser rodado, hein? Ah, legal. Mas olha, foi um bate-papo maravilhoso, assim. Eu queria ter muito mais tempo conversando com vocês. Quem sabe numa próxima oportunidade vocês aceitem um convite pra gente poder conversar mais sobre outros assuntos, sobre gênero. Com certeza. Tá uma aula aqui, entendeu? Eu tô adorando, tá muito bom. Mas, poxa, eu quero agradecer aqui ao Vebs por participar conosco aqui no nosso podcast, falando um pouquinho de Suspiria, dando impressões sobre cinema de gênero. Vebs, muito obrigado. Se você tiver um blog e quiser fazer um trabalho também, pode ficar à vontade. Curso, tá? Esse é teu momento, viu? Pode falar o que você quiser, meu amigo. Pô, obrigado, agradeço. Foi um prazer estar falando de cinema de gênero. É um momento que eu tenho descanso do segmento que às vezes eu gosto de falar. Que assim, embora eu sou cria do Carlão, eu ensino, o meu guilty pleasure, que às vezes não é tão guilty assim, eu gosto de Star Wars. Todo mundo sabe disso, eu deixo isso muito claro e tal. E eu tenho um site de Star Wars que chama Sociedade Jedi, onde eu junto pessoas quase do Brasil inteiro para poder escrever, ensaiar, fazer teste das suas escritas, analisando filme, desenho e tal. Então, que legal. Acho que esse é o único espacinho que eu gosto de falar pra galera. Se você gosta de Star Wars, vai lá e curta, né? Porque eu ainda não tenho um espaço. Mas assim, isso vai ser remediado porque não sei se vocês conhecem, tô prestes a criar um canal aí estou negociando com o Otávio. Vocês conhecem o Otávio Mulão ou não? Não conheço. O Otávio é um cara tipo, quem conhece o blog do JP, que analisa DVDs e CDs, o Otávio é um cara também é cria do Carlão, não sei se vocês sabem, né? E o Otávio Mulin, não sei, ele é um cara que tá morando lá nos Estados Unidos agora, e ele tá com grandes inquietudes em relação ao cinema. Mais o fato de que eu tenho o Vinícius do blog Cinema Aqui, mais um Henrique, que é aluno de cinema do Rio Grande do Sul, e o Paulinho, que foi aluno da onde eu dei aula, e hoje ele tá morando em Nova York, a gente vai tentar criar um portal de cinema onde fabrique ali, vamos pensar, podcasts, vídeos e textos. É aí que eu vou tentar abraçar todos os meus amigos para que sejam escritores eventuais. Então, grandes surpresas nos agradam, nos aguardem, né? Para esse ano que entra. Chama eu. Com certeza. Eu já tô aqui com o braço levantado também. Vamos tudo junto, vai ser colaborativo. Muito legal. Olha, muito obrigado. Eu desejo todo sucesso. Tô aqui na torcida então para sair esse portal, que eu acho que é uma coisa muito importante, gente. Eu sempre falava pro Marcos, a gente aqui fazendo os podcasts, falando de cineastas alternativos, né? O quanto é necessário um trabalho também com enfoque, assim, agregando muita gente, sabe? Trabalhando junto, né? Então é uma ideia maravilhosa, viu, Vebs? Tomara que dê certo e logo. Por favor. Viu? Poxa, muito bom. Legal, muito bom. E agradecer também aqui ao Luciano, que é um amigaço aí, eu conheci também através daquele grupo que a gente ama, que é o Acervo Scary, né? Beijo pra galera do Acervo Scary, que eu acho muito foda. E agradecer, né, Luciano, você pela tua presença num dia que tu tá até meio ocupado, né? Você veio aqui dar tua consideração. Obrigada, viu, Luciano? Eu que agradeço mais uma vez poder estar com vocês aqui. Quando você falou que a gente ia falar sobre o Suspiria, eu comprei a briga na hora, porque eu gostei muito do filme. E foi super legal o bate-papo, participar com o Vebs aí. Espero participar outras vezes, né? Tamo junto, é só chamar. É isso aí, valeu. Foi um bate-papo maravilhoso. Foi incrível. Finalizando aqui o nosso podcast, falar um pouquinho rapidinho das redes sociais, tá? Você tá nos escutando, sabe que a gente tem a nossa página lá no Facebook, tá? @masmorracine, o nosso blog, visite-nos, é masmorracine.com.br. No Twitter nós estamos como masmorra_cast e no Instagram também como masmorracine, tá? Seja convidado a entrar aqui no nosso debate. O que você achou? Você quer dar considerações? Comente aqui na nossa publicação, tá? A gente deixa aqui um grande beijo e deseja bons filmes aí pra esse ano de 2019, né, gente? Valeu, galera. Tchau, gente. Obrigado, hein? Falou, beijo, tchau. No tomorrow.